Olá, gente, tudo bom? Estamos de volta aqui no podcast, no Fuji X Lovers, hoje com uma atração internacional. A nossa primeira entrevistada internacional, que é a Delphine, que é uma fotógrafa francesa, vai contar pra gente a história dela, a ligação dela com o Brasil, o trabalho lindo que ela faz aqui, uma história linda na fotografia, e vai ser um bate-papo super legal. Antes de tudo, gostaria que você desse uma força para esse podcast, que é um trabalho que a gente faz com muito carinho, e semanalmente a gente está gravando, trazendo fotógrafos brasileiros no início, né? Aqui, língua portuguesa, mas no futuro a gente quer fazer em outras línguas. Mas eu preciso do apoio de vocês. É muito importante que vocês curtam, que vocês comentem e principalmente se inscrevam e compartilhem com os amigos. Tem muitos, todo mundo que está assistindo aqui tem amigos fotógrafos, tem amigos e parentes que gostam de fotografia, então vamos compartilhar o podcast se você gostou, que vai dar uma ajuda grande para a gente crescer e aumentar esse projeto para levar mais conteúdo para vocês. Então, bem-vinda, Delphine. Não é para ficar tímida. Não, tudo bem. Então, a gente estava aqui no bastidor conversando um monte, Bastante. mas vamos continuar nossa conversa, né? Delfino, eu queria que você primeiro falasse um pouco da tua história França-Brasil, que eu achei interessante, que você me contou um pouquinho, e a gente vai para a história tua com a fotografia. Tá. Então, cheguei em 95 para trabalho. Meu Aham. marido tinha uma proposta para trabalhar aqui no Brasil e chegamos pensando que íamos ficar 3 meses. E ficamos 10 anos. Nossa, 10 anos. E tivemos nossas 3 filhas e fomos embora para depois Lisboa, 3 anos. Voltamos para Paris um pouquinho e voltamos em São Paulo faz 15 anos. nossa, Então, bastante. bastante. Já ficou bem brasileira. O Brasil faz As filhas são brasileiras todas, né? as três são. Ai, que interessante. E me conta como que você começou na fotografia? Porque eu quero depois chegar no assunto da diferença de olhar de um fotógrafo para teu país natal, para o Brasil. Tá. Por isso que. E compramos primeira câmera, eu tinha 17 anos, já estava junto com meu marido. Foi a primeira grana que tivemos, compramos uma câmera. E desde esse tempo era Nikon, né? Sim. Na época. Analógica. Analógica. Tá. E nunca parei. Fotografei, tem momentos fotografei mais, outros menos. E é isso. Como que foi a tua entrada na Fuji? Na Fuji, então eu estava Nikon durante muitos anos e comprei um kit da Fuji para minha filha, porque eu ofereci para cada das minhas filhas, com 18, ofereci uma câmera, Uhum. porque elas foram embora de casa, então eu falei, leva uma câmera para aprender a olhar o mundo. Olha, que interessante. Então comprei uma Fuji porque achei linda, Aham. É bonita, né? bonita, o preço era razoável. Uhum. E tinha vários kits na época de lente, que era IC, e comecei a ver as imagens dela, que eu achava muito interessante. Uhum. Leve, Sim. e não tinha, era XM1, M1, M1, Ah, sei. que não tinha Não negociação. tinha o viewfinder. Então, achei isso que me seduziu, porque não queria por questão de segurança, Sim. como eu estava sozinha, ela tinha 16 anos. Aham. Então, eu não queria que ela entrasse dentro da câmera, queria Sim. que ela fotografe, e para ter um olhar. Ótimo. E por Interessante isso, isso. por isso que comprei essa no início. Aham. E depois foi assim para as 3. E Você depois- comprou uma igual para cada um. Não, em 3 anos diferentes, Tá. depois eu comprei uma para mim, Tá, de segunda câmera, tá. para poder viajar mais leve. E minha segunda câmera virou primeira. É. Depois comprei uma segunda Fuji,
ficaram os dois meus que ficaram comigo. E deixei a Nikon, que era muito pesada. Pesado, grande, E né? tenho pequenas mãos também. Aham. Então foi o conforto, eu amei. Eu acho que é o caminho de todo mundo que vai pra Fuji. Compra pra experimentar, É, pra ser uma segunda câmera e vira a primeira câmera. virou primeira. A minha virou primeira câmera em um mês. Então, não, foi rápido para Foi mim. rápido. Eu não quis mais saber de É, aquelas câmeras grandes, pesadas. não, eu viajo muito. Uhum. Então, e meu marido não aguentava mais carregar também Ele carregava, né? peso, porque mas você nem fotografou, você levou. Falei, quero ter comigo. Mas é porque a câmera ela começa a incomodar quando ela é grande. Você perde o prazer da fotografia, né? E como que foi, como fotógrafa, essa essa questão de você ser francesa, você morar no Brasil e mudou a tua maneira de ver a França? E você acha que você vê o Brasil de uma maneira diferente, como francesa ou como uma brasileira? Assim, o ambiente, os cenários. Bom, aqui vi com olhar tudo, o lado tropical. Aham. Isso me encantou. Depois, daqui aprendi a gostar de Paris e ver Paris com um olhar diferente, realmente. E achava lindo. Olha, Mas faz 20 anos que cada vez que vou em Paris, eu sou turista. Eu interessante. vejo como turista, na verdade. E antes você não via assim. Não vi. Era o meu dia a dia. Então você não percebe. Vê trânsito, vê todas as coisas que te incomodam. Uhum. Mas eu quero que fique assim, porque como já volto lá, Sim, sim. quero ter. Tomara, tomara. E a câmera te ajuda a ter esse olhar, a ver o bonito ao redor de você. Você acha que o fato de a gente caminhar mais, você, por exemplo, quando você anda muito de carro, você perde um pouco da magia da cidade? Não, minha câmera faço foto dentro do carro. Dentro do carro? Dentro do carro tem fotos que eu fiz lá em Paris. Rapidinho assim, você vê mais, você consegue ver tudo. Mais coisas, né? Consegue. Boa ideia, Quando boa. seu olhar mudou com a câmera, seu olhar muda. Sim. Muda para tudo. Em cada momento. Você vê a luz, te abre outro mundo. É Outro mundo. verdade. E você faz também muitas fotografias de rua em São Paulo? Você gosta? Aqui? Eu fotografo o Parque Ibirapuera. Faz Hum. 15 anos que fotografo o Parque Ibirapuera e que levo minha câmera, mas eu tiro a câmera quando entro no Parque Ibirapuera. Me proíbo fotografar muito por questão de segurança. Sim. Ah, tá. Você tem estereotipo já, Me condicionaram, né? falei, cuidado. Mas, então agora, mas eu ando no Parque Ibirapuera e fotografo E é muito. lindo o Parque de Ibirapuera, né? Fantástico. Você gosta de árvores, né? É lindo, não? Você passeia lá, e cada estação é diferente, Aham. cada luz é diferente. Agora eu tento ir e sem fotografar. Minha meta é não fotografar. Ah, tá. Treinar o olhar. E você gosta de árvores, né? Eu amo. Eu também gosto de árvore. Traz alguma coisa. Eu, quando era criança, eu vinha muito de carro para São Paulo com meu pai. E aí eu ficava na estrada olhando as árvores bonitas. Lá no Mato Grosso do Sul, no meu estado, é muita plantação. Antigamente não tinha muita plantação, tinha muita pasto de gado, né? Para pecuária, né? Mas eles normalmente era o campo, aí vinha normalmente, parecia uma árvore no meio, sabe? Aí eu ficava assim, pensando, nossa, como que seria uma foto, né? Não, e na época da exploração dos ipês, Dos ipês, é. é lindo. Eu sempre gostei. Não, Eu sempre acho que significa muita coisa a árvore, né? não, te traz uma paz. É. Te traz quando... Eu vi bonito o teu No parque, trabalho. não, cada árvore eu conheço, tem uma história com cada árvore. Nossa, sério? Cada ano é diferente, esse ano foi tão bom. 15 anos, né? 15 anos. Puxa vida. E você fez. Eu vi que. Depois a gente vai mostrar aqui. Tá. E aí você vai comentando também. Mas você tem outros temas que você gosta de fotografar, né? Fotografo dança, Aham. alguns meses durante o ano. Backstage. Backstage e palco também. Ah, palco também. Minhas filhas faziam dança na companhia dançante. E por isso que entrei, comecei a fotografar. Que legal, nossa. Elas não dançam mais, porque estão fora do Brasil. Mas Clássico.
clássico, street, sapateado, Ah, dançavam tudo. várias coisas. Que interessante. E finalmente continuo cada ano fotografando o espetáculo de final de ano, Ah, os e você, ensaios. Eu amo os ensaios. você vê alguma semelhança na fotografia que você faz de palco, de dança, com a fotografia de árvores Não, e... é o oposto. Ah, isso que São é... duas coisas diferentes. Aham, Então, estou em paz durante o ano e fotografo o parque, é um aham. momento de solidão também. E quando é violento a transição, quando eu volto para a dança, todo mundo está Tudo em muito ação, rápido, tudo né? rápido, É. e então já Mas tenho. sabe que eu vejo algumas semelhanças de algumas coisas? É, Por exemplo, eu vi que você gosta de fotografar com luzes, né? Eu vi algumas fotos suas com luzes atravessando sim, as árvores é, e eu vejo muito disso em palco, né? história de luz em todo lugar. Não, isso tem Tem um pouco de, né? isso, essa luz é mais É. que me E chama. eu vi que você tem também um trabalho. Depois vamos passar. Isso aqui Tá, tudo vai passar. Mas a gente tem que dar a introdução pro tá. pessoal. Você fez um trabalho na Amazônia. Eu fiquei curioso para entender o que você foi. Como que foi esse lance da Amazônia? Minha filha, um dia chega em casa, ela trabalha no Hotel Rosewood, no Matarazzo. Tá. E ela trabalha com impacto e sustentabilidade. Sim. E ela fez um projeto, já começou já 3 anos atrás, com uma associação, uma ONG, Casa do Rio. Ela já foi lá, e estão tendo um projeto. Uhum. E um dia chegaram em casa e falei, você gostaria de vir fotografar o nosso projeto? Falei, claro, com você vou. Os olhos fechados, se ela me pergunta, eu vou. Então eu fui sem saber muita coisa. Ah, E perguntei até o que você vai querer. Eu falei, não, faz o que você quiser com seu olhar. o- Faz o que você faz, está acostumada a fazer, porque eu viajo muito com minhas filhas. aham. A fotografia faz parte, Da vida de vocês. de casa. É. Teu marido gosta também. Ele faz selfie, ele Ah, cuida do selfie da família. família. São os melhores. Ótimo. E então falei, claro que eu vou. E então voltei de Paris, porque eu estava em férias em janeiro em Paris, geralmente fico o mês todo em janeiro. Pô, em janeiro que é frio? Mas são as férias brasileiras, Ah, tá. porque eu Tá bom. trabalho também, então as férias escolares. Sou Da... professor Ah, que interessante. De que área? matemática. Nossa, é um Sim, pouco, é um pouco fotografia. É um pouco. pouco, bem Fotografia quadrado, é. bem quadrado. Então voltei e nós fomos juntas lá na Amazônia, no Rio Tupana. E descobri os ribeirinhos, Em várias comunidade. comunidades, e fotografei durante quatro dias. Ai, que legal. E voltamos Experiência. para ajudar essa ONG. Era o rosto deles que Aham. me importou e foi fantástico. Foi realmente, Tem vontade de voltar? foi claro. Foi uma experiência que nunca pensei que eu ia viver na minha vida. Ela me fez um presente para nós duas. Compartilhar Sim, isso com claro. ela foi. E eu fico imaginando pra gente que o brasileiro o Brasil é um país, a Amazônia pra gente é como se fosse um lugar muito distante. Você vê, a Amazônia é mais perto dos Estados Unidos de distância do que daqui de São Paulo. É, E tem muitos brasileiros que não conhecem a Amazônia, a grande maioria dos quem brasileiros. tem ido ainda? Pois é, eu fui em 98 e tinha um hotel que chamava, acho que era Aruanã, que era um hotel na selva que eles fizeram no meio. Até hospedou o Bill Gates, esse hotel. Já acabou esse hotel. E ele era os quartos eram todos tipo no meio da árvore, assim, era meio integrado. Só que os macacos, eles entravam no hotel, roubavam as coisas. Você tinha que deixar a janela tudo fechada, porque o macaco entrava e roubava e levava embora. Claro. Um monte de coisa eles roubavam. Eles entravam, você estava dormindo, o macaco estava dentro do teu quarto, de tão na selva que era. Mas eu achei muito interessante a experiência. Não fiquei com ribeirinhos, mas Nós ficamos com eles. Ela foi para dar um workshop de turismo comunitário, tá. para ajudar. Eles fazem isso lá. Era para ensinar um pouquinho, dar essa abertura para essa Aham. possibilidade para eles Ah, que fazerem. interessante. Então nós ajudamos nisso. Ótimo. Somos
os cobaias para alimentar de 4 horas da manhã, ir pescar, colocar as Você redes. comeu o corozinho do coco? Não sei, não comi muito. Não, Não, porque lá tinha um guia que fazia o passeio na selva. ah, E aí ele ia parando, era índio, né? Era um índio. Ele ia parando, aí, por exemplo, ele parava numa árvore, ele cortava assim um pedaço, raspava, aí ele falava, sente o cheiro. Era o cheiro do Vic Vaporub, sabe? sim, Aí eu, caramba, é dessa árvore que vem. é louco. Aí passava um pouquinho, ele fazia outra coisa, ele ia fazendo um tour, né? E uma delas ele pegava um coco, e dentro do coco tinha um corozinho. Tá, Tipo é verme, né? Mas era tipo um verme do coco. tá. Aí a gente comia. Bem, não ia comer, mas Chegou de coco. Mas era costume, entendeu? entendi. Como comer formiga, eles comem formiga. Eles sabem, É uma coisa É muito interessante. Nossa, surreal. eu quero voltar. Até nadei no rio, Tá, sim, nós também. Não que tinha. não pode, né? No Rio Negro. Sim. Eu pulei lá no meio da Amazônia. Só que eles me explicaram que é perigoso, porque tem um peixe, um negócio que pode entrar pelo órgão sexual. Sim, ouvi falar disso. Mas eu pulei do mesmo jeito. Mas vamos ver tuas fotos, né? Eu acho que vai ser legal. E quando voltamos, ela resolveu, é o projeto dela, ela resolveu ampliar essas fotos Ah, ela ampliou. e fazer a exposição. Ah, Agora tem exposição lá. eu quero ir lá ver. Tem uma exposição e as fotos são vendidas para a ONG. Olha, que Então, 100% interessante. volta tudo para Que a ONG. interessante. Eu quero ir ver, eu vou vê-la lá. Essa aí foi lá. Foi. Vocês saíram em 2 barcos. Saímos algumas com mais, Aham. com um só. E E é uma região inundada? é época de Cheia. cheia, Ah, cheia. inunda muito na Amazônia, né? Então os É reflexos. Igarapé que fala, não? Isso. É, Igarapé. Capô, Igarapé. E Pode botar a próxima. Olha, é, são ribeirinhos essas são crianças? ribeirinhos, que brincam, Que lindo isso aí. no momento de. Movimento, né? E à tarde, no momento de tomar banho para acabar o dia. Eu amei essa foto com o café. Eu amei também. E é legal que você fez com o olhar do preto e branco, né? Para mim nem me tocou, foi em preto e branco desde o início. Ah, Não, essa? não fiz, mas quando editei, eu falei Você já editou tudo em preto e preto e branco. branco. Para mim, então é onde não. Esse é o mosquiteiro? É para dormir segura, sabe? Muito mosquito? Não tinha. Não tinha. Não, mas Essa é a região tem outras do. coisas, tem Essa é a região do Rio Negro que vocês estavam. Rio Tupana. E ele é um afluente do Rio Negro, provavelmente, né? Porque você sabe que. Só um pouquinho. Você sabe que. Eu não sei se explicaram pra vocês. Tem o Rio Amazonas e o Rio Negro. Sim, Que eles se se juntam. encontram. A parte do Rio Amazonas é uma parte que tem menos peixe. O lado do Amazonas. Que ele é mais barrento. A água tem menos oxigênio. Então, depois quando você se junta. E é uma água que ela é mais lenta, a movimentação dela. E o Rio Negro, ele e é ácida. A outra barrenta é ácida. E a do Rio Negro tem mais vida. Então, do lado do Rio Negro tem mosquito. Tem mais mosquitos. Tinha. Então, deve ser do Amazonas, então, você tava. É no Rio Tupana. Essa foto é muito interessante. Então, estava dentro do barco de frente. Então, era caótico para fazer a foto. Porque Sim, não parece bem calmo. mas passa uma leveza, né? Não, linda, linda. Mas eles foram muito felizes. Olha que lindo esse momento, hein? E no final do dia é para tomar banho. Tomar banho no Tomando banho no Rio, né? Rio. Eu preferi fazer fotos. Tá ótimo. Lindo momento. Nossa, lindo pôr do sol. Esse barquinho indo embora. Volta. O barquinho indo embora. Não, porque tem casas, era uma casa aqui, nós ficamos hospedados
10 minutos de barco. E a reunião era, Ah, na tá. verdade, o que criou a ONG organizou, tinha 40 pessoas responsáveis de cada comunidade. Se Uhum. juntaram num lugar só para fazer esse workshop de turismo comunitário. Todos brasileiros? Sim, sim, sou a única. Tá preparando para receber gringos depois. Ok. Esse já é no Ibirapuera, né? Sim, é uma pequena Eu achei muito legal essa foto. uma foto roubada. É. No parque tem cenas tão. Não era de árvore, mas eu achei muito interessante. Algumas vezes eu roubo algumas fotos. Ok. Tem cenas lindas no parque. Tem, né? cenas de- Tem. Acho que representa muito São Paulo. Vai ter aniversários, casamento, shoot de fotografia, futebol, crianças brincando. Aham. Não, Na casais namorando. não, mas tem de tudo. Tem de tudo no, De no parque, né? sempre Adolescentes, tem cada gente sozinha, gente chorando. acho que a sociedade É muito interessante para mesmo. fazer cartão. Podia fazer um livro disso, você. Tem, mas tem material muito. Pois é. Tem muito material. Você faz o Os cachorros também. Cachorros é outra vida. cachorro, né? Fotografo cachorros também. Ah, eu vi que você tem um outro perfil, né? Eu vou colocar até pro pessoal ver. Comecei a fotografar meu cachorro quando minhas filhas foram embora de casa. Falei, então vou ensaiar agora com meus cachorros, com meu cachorro. E comecei a fotografar, fui no parque, fotografei cachorro também. Ai, que ótimo. Porque eu encontrava muitos cachorros por causa dele. Aham. Então falei, vou aproveitar, aprender a Demais. para ensaiar, né? Para Sim, ensinar sim. e desenvolver. E aí criou até um perfil só de animais, né? Que você Sim. fotografa, né? Como chama o outro perfil? Do meu cachorro, É. Mambo. Mambo. Aí eu voltei pra Amazônia, né? Os reflexos, que tem muitos. E o céu é diferente lá. É muito interessante que eu tava vendo outro dia, estavam falando que é um biólogo, né? Que grande parte da Amazônia, durante o período da cheia, fica inundada. Eu não sabia disso. Sim, os árvores ficam. Ficam submersas. Isso. Eu não sabia, eu achava que era seca. A Amazônia só tinha chuva, né? Mas não, ela tem uma. Quero voltar quando está seco para ver a diferença. Isso é verdade. Eu conheço muito Pantanal. Eu amo Pantanal. É. E meu sonho é voltar lá também. Conheço muito, porque minha família é originária do Pantanal. Uma região fantástica. Minha avó morou 40 anos no Pantanal. Meu avô tinha fazenda, foi jovem, passou a vida inteira no Pantanal. A luz é linda lá. Eu cresci em fazenda, então eu amo o Pantanal. Nossa, é demais. Tem família ainda lá? Tenho. Aí, agora estamos no Ibirapuera, né? Aqui? Isso, é isso mesmo. É, isso aí. Eu acho que eu até conheço onde você tirou essa foto. Lindo, hein? Cada vez é uma. Onde que será que é? Isso é uma florada, né? É, Que época do ano? é flamboyant. Flamboyant, né? Flamboyant. Era em. Fazendo perguntas difíceis, né? Lembrar cada vez. Acho que era mais. Primavera? É primavera, mas aqui floração tem em Aham. todos os meses do ano. Sim, é Então, verdade. não quer dizer Não quer dizer nada. nada. Acho que é mais depois, é no inverno, acho que é mais para depois de julho, agosto, talvez. Não tenho certeza. Ok. Isso foi aonde? No Parque Ibirapuera. Ah, nossa. Tem uma outra também, uma vez, que tinha bolinhas, assim, de 10 centímetros. Sobre Essa foto eu achei tão interessante, sabe por quê? Porque dá a impressão que pintura. Não, além de ser pintura, aparece que todo movimento faz como se fosse uma cachoeira. Ah, tá. No momento, eu tive a sensação que tinha derrubado um balde de pintura verde. Nossa, é muito interessante essa foto. E em outro lugar era bolinhas. Essa você tinha que fazer para Fine Art. É interessante porque Imprimir. cada um tem seu olhar sobre as minhas fotos e me ajuda a enxergar melhor. Vai fazer uma coleção para Fine Art. Verdade. Ela é meio abstrata, né? Mas muito interessante. Ah, o outro é o mesmo, né? Flamboyant, né? Eu mesmo, um pouquinho mais. Um pouquinho mais distante. É lindo demais. Nossa. É a sombra que me. A sombra é incrível, nossa. Mas
para mim a imagem é sempre menos bonita do que o meu momento. Aham, sim, isso é importante. O momento foi, Aham. para mim era incrível. Mas eu acredito, é engraçado você falar isso. Eu acho que quem tem que amar o momento, em primeiro lugar, é o fotógrafo que fez a foto, entendeu? Você tem que fazer a foto para você. Isso Se as pessoas gostarem, entenderem o que você viveu naquele momento, ótimo. Mas eu acho que é importante você fazer para você. E depois para compartilhar um pouco. Sim, sim. Mas, não, Que mas rendem boas histórias, boas fotos. é sempre para mim que Sim, acho que é uma perfeito. terapia fotografar. Te ajuda. Não, e você, provavelmente, é o que acontece comigo. Quando eu fotografo um momento, um cenário assim, a fotografia faz eu voltar Claro. àquele local. Mas é por isso que te falo, eu me lembro que no momento eu vi as sombras, que a luz era Às perfeita. vezes o som, né? Os pássaros, uma brisa de vento geladinho, tem várias coisas, né? O cheiro, né? Não, claro, te leva. E essa? É o árvore que eu amei, Ah, mas aonde foi isso? dos lençóis. Ah, tá. Nossa, e uma solitária. Ele estava aqui, coitado. Tá seca, né? Mas linda, linda, amei também. Mas esse lugar é mágico. É um dos lugares que eu gostaria de voltar. Você andou bem no Brasil, né? Um pouco, É, pouco. pelo que. Mas faz anos que então. Aham, sim. E o Brasil é Não, mas o brasileiro ele tem costume de andar menos no Brasil e mais. menos agora. Agora Sim, começa. Mas questão de preço também. É mais barato ir para ir pra fora, é. É Faz- uma pena, né? durante anos eu É. fiz todos os parques nacionais nos Estados Unidos, Poxa. andei muito e demorei muito para fazer conhecer as cataratas de Iguaçu para minhas filhas. Ah, Mas o preço era tão caro, eu falei, não, então vamos. pois é, eu não conheço ainda. Eu não conheço. Tenho vontade de conhecer. Vale muito a pena. Mas não, e os Lençóis é um lugar mágico. Não, Brasil. Olha isso. No Parque Ibirapuera. É isso aí que eu te disse. De manhã cedinho, quando a luz. Sim, maravilhoso. Isso que eu falei pra você, que lembra um pouco um palco. Concordo. Mas quando tem essa luz, Um palco, eu acho mágico, né? eu volto bem cedinho, era 6 horas, talvez, da manhã. Mas quando eu chego em casa, meu dia todo, depois eu ia para trabalhar. Meu dia todo eu estou flutuando. Sim, é. Você acha que você gosta mais da luz matinal ou do pôr do sol? Demorei anos para. Uma amiga minha me fez essa pergunta. Se. Eu falei, agora, hoje eu sei, de manhã. Ah, de manhã. Sem dúvida. A luz parece que é mais limpa, né? Leve. E acho que começar com isso Sim, te dá uma felicidade, uma paz. é. Uma paz Eu realmente. gosto da manhã também. Acho que. Mas demorei anos para saber. Não, de manhã, quando tem essa luz, você tem a Ok. sensação que chega em casa e tá feliz. Ah, Paris. Paris faz pouco essas fotos. Então, é o que você falou, né? Eles começaram a pintar os prédios, né? Não, Paris é lindo. É lindo, né? Realmente é lindo. Eu fui na primavera agora, a primeira vez em 15 anos que sonhava ir Na primavera. na primavera. Ah. É lindo. Você sabe que as minhas viagens, quando eu vou para a Europa, eu sempre tento marcar ou na primavera ou no outono, mas eu prefiro sempre na primavera. E na primavera, nas cerejeiras, Sim. eu estava feliz. Minha filha foi para o Japão, falei, não, eu tenho minha cerejeira em Paris. Não, é muito mais. Eu acho que as pessoas, principalmente primavera, as pessoas ficam mais felizes, eu acho. Sim, porque começaram a sair de casa. O francês é um pouquinho fechado. Ah. Tem o tempo, os horários do tempo, tem mais luz. Tem mais luz. Então as pessoas começaram a ficar mais. Ficam mais felizes, tomam mais sol, né? Não, e em junho agora já vai começar a ficar. E é uma coisa que eu acho que é legal do clima temperado, é essa questão do ciclo da vida. Sim, tem transições mais É, marcadas. aqui eu acho tudo tem sua vantagem e desvantagem, Claro. né? Mas assim, eu acho você viver anualmente um recomeço É lindo sempre. é muito interessante, né? Você recomeçar todo ano, né? Tem que passar pelo inverno também. Passar pelo inverno, exato.
Mas faz parte também. Até inverno é lindo também, porque Sim. tem mais folhas, a luz é interessante. É. Cada estação te traz coisas novas. Sim, claro. Aqui também tem diferença. O parque Tem um depois pouco de de diferença. janeiro, fevereiro, Vou esperar esse carro sair pra gente continuar. claro. Dá uma pausa. Essa é uma dupla exposição. Eu vi, mas achei. Eu tava tentando É entender. que a gente está tentando me memorar o que eu fiz no momento. Sabe o que eu achei que era no começo? Água. Um reflexo da água. Reflexo. Pronto. Vamos lá. Pode explicar. Não, é uma dupla exposição. É um dia de inverno muito frio e estava e o chão estava geado. Então eu fiz a foto e fotografei o chão junto. Muito interessante. Esse recurso Esse é o frio. Porque eu queria dar a sensação do frio. Ficou perfeito. Na minha foto. Passa isso. Então é por isso, eu achei mágico. Lindo, lindo. E le pont de l'Alma. Não precisa falar nada. Mas como é fotogênica a Torre Eiffel, né? Na realidade, ela me persegue. Ele falou que ela me persegue. E tem Eu acho muito fotogênica. Tem um pintor nos anos 30. Ele fez as 36 vistas da Torre Eiffel. Ele fez um livro. Pintando? Pinturas. Gravuras, tá. E em homenagem ao Kusai, porque o Kusai fez 36 vistas do Mont Fuji. Que interessante. Então, eu ando muito em Paris, como eu acho que ela me persegue, então eu já tenho minha 36. Já tenho 36. Já É linda demais. A minha meta era fazer vários ângulos. E dizem a história dela que no começo foi muito criticada, né? Não, foi, claro. Ninguém queria. A pirâmide do Louvre também. Todo mundo falou um absurdo, né? Não, e foi um desafio enorme essa Torre Eiffel. É muito interessante. Ela foi inaugurada ao mesmo dia do meu aniversário. Tem ligação. Que linda essa foto, adorei isso aí. Então, essas luzes com esse vermelho, né? Muito incrível. Com esse ursinho ali sentado esperando um café. Mas é a realidade, andei foi do... Muito linda, amei. Ó, a dança. Não, acho que cresci muito fotografando dança. Tecnicamente é um desafio. Para mim, cada ano é um desafio. Não, e é legal porque você tem que ter time, né? Tempo, né? Sim. E observação da luz, né? Muito interessante. A plástica dos movimentos. E da música, porque você fotografa com música. Sim. E com o tempo. Então você se coloca nos cliques. Você vai nos ensaios também? Sim, me ajuda muito. Porque aí você sabe o que vai acontecer. Eu conheço o espetáculo e depois de ter visto vários ensaios, do sábado, eu vou lá na escola mesmo, e assim me ajuda, eu tento fazer, mas e finalmente você se dá conta que faz sempre as mesmas fotos. E tento sair desse caminho, mas a cada vez falei, não acredito. Até fica engraçado, porque tenho 2 ensaios, o mesmo movimento, e depois, no dia do espetáculo... Mas eu acho que é um pouco também a gente... o que você falou é verdade, a gente tem que lutar para não fazer, porque quando você descobre um caminho, você quer repetir. É isso, então eu me obriguei a ficar em ângulos diferentes cada vez. Falei, não, fica aqui, assim você faz uma coisa diferente. Muito interessante. Eu gosto mais das diagonais cada vez do que ficar... E você faz muito foto em vertical, né? Bastante. Para dança, né? Bastante. Você faz que lente que você usou aí, você lembra? Essa era... 55-200, você usa? Eu uso, mas geralmente essa acho que foi talvez... É 50-200, né? Acho que é 50-200. Não, é 70-140. Não é... Ai, desculpa, gente, eu tô misturando tudo. Não, é que tem uma 55-200. Tá, mas essa não tem, ela não abre muito, essa. Ela não abre muito, Então, estou sempre com minhas duas. E ela não é tão clara.
É isso, é por isso. Então eu prefiro. A 2.8 que você pega, né? Que é, É, essa é a 50-140, né? 140. É, isso aí. Olha essa foto incrível do pegando o outro lado, né? Mas isso é durante os ensaios no teatro. Eu acho Mas fantástica a deu luz um de. microsegundo, porque depois não tinha mais essa luz, porque acho que os rapazes da luz estavam experimentando as Ah, luzes. Não foi assim? Então, estava sim. experimento, tinha luz em todo lugar. E consegui pegar no momento, foi E essa sorte, câmera aí, sorte hein? O também. que é essa câmera que eles Não, estão? é de brinquedo. Ah, tá. Faz parte do cenário. Tá, eu imaginei. Faz parte do cenário. É a diretora, a Marcela Que Neves. linda. Ah, essa é a Ama esse diretora. ambiente. É diretora da escola. Demais. Muito bom. Eu queria que você contasse um pouquinho, que eu achei tão legal, que você falou antes pra mim. É, essa questão da. Você presenteou suas filhas e. Quando elas foram embora de casa. Isso, cada uma mora num lugar. Sim, elas então estudaram aqui no Mas liceu. todas fotografam, desculpa. Sim, as três. Não, as três são fotógrafas. Ah, Elas, sabe o que você tinha que fazer? Uma exposição das fotos da família. Tipo. durante muitos anos, elas não fotografavam por causa de mim. O Aham, que adianta fotografar não vai ser, nunca vamos conseguir. fazer como você. Mas para elas entender que cada olhar é diferente, Sim. que em um ângulo diferente dá uma foto diferente, demoraram. Então, quando elas saíram de casa, elas começaram a fotografar porque já não estava pertinho. E foi uma comunicação durante anos. É o único tema que dava para conversar, sabe, fora de tudo. Então, elas me mandavam, mesmo se não sei, nós brigamos um dia, não, falando de fotografia, fica fora de tudo. Ah, Então, ela é mandava um meio de ligação de vocês. isso, então me mandava fotos, o que que acha? Então, eu falava isso, então, olha as linhas. Então, era uma comunicação através de fotografia, Olha. não é essa. Então, foi assim, uma maneira de. Um elo. É isso, não é? Achei. Não foi calculado, Aham, porque eu ofereci para quando elas foram embora, porque achava importante sim. de. Mas você vê que interessante, eu acho importante eu entrevistar pessoas com histórias diferentes, porque a gente começa a ver a fotografia sob outros ângulos. Você vê, você está me contando que a fotografia era um elo de ligação entre você e suas filhas. Foi mesmo à distância, moramos à distância durante. Minha filha maior tem 29. Aham, Então, ela saiu de casa com 16. nossa. Então, é uma maneira de manter contato também e de compartilhar. E você voltando agora para a França, tua filha vai ficar aqui? Então, minha filha, não, ela volta com nós, Aham. ela vai tocar a vida, ela vai morar na Creta, Ah, é essa que vai para Creta? que ficou aqui. A que ficou aqui. Ela, na realidade, ela foi com 16 anos, é a segunda, foi com Aham. 16 anos, e voltou 3 anos atrás para trabalhar aqui. Tá, E foi uma oportunidade que foi no hotel. foi no hotel. E finalmente, falei, nós vamos, mas não queríamos deixar muito ela também. Aham. E ela vai trabalhar na Creta. E ela vai trabalhar com a hotelaria também, não? Vai abrir uma Nossa, que sala de demais. abertura do hotel. Ah, que demais. Vai continuar trabalhando com Que sustentabilidade. cenário para viver, né? Não, acho. Nossa, eu acho incrível, de lindo. Não, Você vai lá direto. eu falei de me deixar um quartinho para mim. Agora, na próxima entrevista, tu vai ter com fotos da Grécia. Acho que sim. Esperar um pouquinho, mas É. vai ter. Quem sabe a gente até no futuro, eu tava conversando com você de fazer eventos da Fugex Lovers em outros países, né? Por enquanto eu só faço entrevistas com língua portuguesa. Tá. Então eu acho até, eu não sei o francês se tem costume, mas o americano em geral não gosta de ler, não gosta muito, não tem tanto costume de ver um filme ou um vídeo em outra língua e ler em inglês, porque normalmente a maioria dos filmes tudo são em inglês, né? Então, mas eu coloco legenda em inglês em todos os vídeos, todos os podcasts, né? Sim, aqui é comum ter várias línguas e ter legendagem. Sim, Na França, o francês é acostumado, não tem problema, né? Ou não? acho que não teria.
não teria. Eu prefiro assim do que a voz que vai em cima. Tipo, inteligência artificial, né? Fazendo mas isso me incomoda muito, É. porque você não dá para Ah, escutar. com como chama? Tradução, né? É em cima da É, voz. é, e às vezes não tá o tempo, né? Você sabe que o Brasil tem excelentes tradutores, né? Tinha um famoso que chamava Herbert Richards, que os filmes antigos, não sei se você lembra, quando ia passar um filme na TV, falava tradução Herbert Richards. Ah, Era perfeito. é, Eles estavam tão acostumados que assim, até o o movimento da boca eles coincidiam. Mas ó, eu tava vendo aqui, quem tá olhando aqui o podcast, tá achando que essa câmera aqui é a minha câmera que eu trago sempre. Que eu sempre trago uma RF. ah, Mas hoje eu esqueci a minha e você trouxe a tua. Me fala um pouquinho da tua experiência com ela, Delfine, porque faz pouco tempo que. você tinha uma XT4 Sim, e uma XS10, é? acho, S, é 2S. XS? Não, as 2S. H, Tá, H2, H2. tá, eu achei que era, legal, tá, É, que é muito boa, que peguei rápida, para dança, que peguei para sim, me dar mais. da agilidade, Isso, que eu sentia falta com a outra, com a XT4, não me dava do. a velocidade Então, é bem diferente. fez a diferença. E o que que você achou? Assim, eu tenho minha opinião de fotografar com a RF, mas assim, eu já vi, tem muita gente que não, por alguns specs dela, as pessoas criticam assim. Ah, eu não gosto dessa câmera, não sei o quê. Podia ter feito assim, podia ter feito Sim, eu li assado. muita coisa É, sobre isso. e assim, eu acho que eu acredito muito na Fujifilm no fato de que eles não fazem um equipamento sem ter pensado muito antes. Claro, é lógico. E eles se preocupam muito assim com o público que vai usar o equipamento. Não todas as empresas são assim de fotografia, mas a Fuji tem isso muito marcado, né? E eu quando peguei ela a primeira vez, eu já tinha assistido esses reviews falando mal da câmera. Ah, porque abertura F4. É Ah, não tem estabilizador. Ah, não sei o quê. que o bokeh não está muito. Não tem muito buquê. Mas aí depois eu fui fotografar com ela, aí eu fui entender o que que era a câmera. Que não é uma câmera para todo mundo. É uma câmera para um tipo específico de fotografia, eu acho. Um tipo específico de luz. Você não pode ir num lugar que Muito tem muito escuro ou média luz, já não. não desço muito na velocidade com ela. Pois é, nem dá, porque o formato, médio formato, qualquer coisinha ele aparece. Né? Então, eu comecei a fotografar a rua com essa câmera durante o dia. Para isso, meu projeto é levar ela, como eu volto para Paris, e ter ela durante o dia sempre comigo. É que estava comigo porque Aham. é ela que eu levo, porque ela é levinha, Ela é discreta, é discreta, não é tão grande. quase, acho que menor do que a H2S, com as lentes. Com as lentes, exato. E Eu acho que o projeto, o objetivo deles era manter uma câmera de médio formato mais compacta, para levar na rua. para levar na rua. Geralmente de estúdio, muito assim. Não, e você tendo muita luz, abundância de luz, ela é perfeita. Não, ela tem o ND que está incluso. Não? Pois é, tem o ND, E da Fujifilm, que gostei muito, é que falou, é lúdico. é lúdico. Você bota com o prazer de mexer, de É. virar, muita falei, o que eu fiz, mas é muito lúdico. É muito lúdico. Que é isso que descobri quando eu tive minha XT2, Aham, que você brinca, é um brinquedo. sim, Você brinca, até nem mexo muito com os filtros porque não tenho tempo. sim. Então, Você trata mais depois. é depois. Mas você vê, esse negócio dos filtros é muito interessante também. Lúdico, Porque até criei no Fugex Lovers toda quarta-feira para falar dos filtros, porque as pessoas são tão criativas, não, elas inventam filtros. dá para dar uma personalidade, você coloca, não, é muito interessante. E os tamanhos também, dá para brincar quando tem Os tamanhos, dá incrível. para ver os tamanhos, ver direito. Panorâmica, Muito interessante. Bom, tem que ter tempo para isso. sim.
como viajou em família, ninguém me espera, então eu fico atrás. Mas você já foi em viagem com a família com ela? E fui em Praga, Ah, em Praga. fui em Praga, fui... Onde que fui mais? Eu tenho muita vontade de ir para Praga. É lindo, fui no Nossa. Natal. Uh, Então foi... E você foi tranquilo aqui em relação à luz no Natal? Porque é inverno, né? É inverno, não tem muita, mas tem muita luz artificial. Sim. Mas foi, não é? Pô, queria ter visto. Você não postou essas fotos. Ainda não. Então vai ter que fazer outra entrevista para postar as fotos. Fiz as duas. Bibliotecas que não tem muita luz, Aham, que são fechadas, que sim. só você vê um pouquinho, antigas, são de 18 século, e fotografei com as duas para ver a diferença. Olha. E consegui, desci, acho que é 1,30, desci bem a Aham. cidade E deu certo. deu certo. Ah, quero ver essas fotos. Era para experimentar. Posta depois uma sequência para as pessoas verem, né? Aí você aproveita e visita o Instagram, Tamilu. Tamilu. É só Tamilu foto, né? Tamilu foto. É Tamilu underline, né? Porque tem outro Tamilu que é meu também, mas é privado. Eu vou colocar tudo no texto do YouTube para as pessoas visitarem. Porque não tem site, né? Não, toma tempo tudo isso. Toma. É uma logística que ainda não... Muitas pessoas me falam de fazer isso, mas... Eu achei muito legal poder te chamar, Delfine, porque é interessante que eu fiquei encantado a ligação da fotografia com a tua família. Tem uma ligação amorosa, assim, sabe? Faz parte do da... meu dia a dia e envolvi as meninas, eu ensinei a fazer laboratório. Ah, você ensinou? Montei laboratório. Putz, Pequeninas. que demais. Elas sabem todas? Fazer fotograma, fazer... Sabe? Caramba! Foi ateliê. Porque eu fiz vários ateliês com uma amiga minha brasileira, fotógrafa, se chama Adriana Lobo. Fizemos um ateliê para crianças, o mundo com seus olhos. Olha, que interessante. Fomos no MIS, Aham. no Itaú Cultural. Olha. Então foram ateliês para crianças. E você me falou de uma coisa também que eu achei fantástica. Que o presente que você deu para suas filhas. Sim, mas realmente pensei no início era natural, não pensei, mas vendo hoje, falei, uai, é a melhor coisa que alguns crescem joias, essas coisas. Sim, Falei, não, e depois, minha terceira, eu falei, que modelo você gostaria, que você quer como uma... Falei, você pode me dar o seu? Então, eu dei minha câmera para Olha! Então, Não, e conta qual que foi o presente. Ok? O presente que você deu, que é a caixa de fotos que você mandou. É isso que eu tô falando. Não, no ano passado e tenho angústia um pouquinho com os HD, alguns não abriram. Eu tô falando disso porque eu escrevi um artigo outro dia falando exatamente disso. Que você guarda tudo no eletrônico, HD, Me dá medo. e você pode perder toda a tua história. E por isso, quando eu faço fotos, sempre falo para as pessoas, te entreguei as fotos, não me pergunta nunca mais ela. Então é com seu. E me descarrego. Sim. Não são mais minhas, agora são suas fotos. Sim. E não quero, não me fala, 3 anos atrás fiz uma foto, falei, não vou fazer. Mas já falei desde o início. Não, mas tá certo, tem que fazer isso. Essa angústia de procurar e não encontrar. Às vezes acontece isso até... eu fui fotógrafo de casamento há muitos anos, 30 anos. E aí tem gente que ficou 15 anos sem procurar nada do seu casamento. Eu entreguei as provas. E de um momento para outro... Aí depois de 15 anos, eu quero minhas fotos. Olha, não tem como. Acabou. Já foi. 15 anos então, é uma vida. Eu fiz isso para mim, para me deixar mais tranquila. Eu ampliei e revelei as fotos, mandei para revelar as fotos de 30 anos atrás, desde que elas nasceram. Fotos que elas nunca tinham visto. Olha. Mandei entregar, acho que 3.000 fotos. De 10 por 15, em caixinha, empacotei e entregaram na casa delas. Para cada uma você fez? Fiz para as 3 juntas, não sei. Ótimo, tá. 3 juntas e quando elas tiver tempo, acho que nem abriram todas. Sim. Mas um dia acho que vão. Um dia vão abrir. Vão abrir e vai ter valor. Eu tive a infelicidade de perder minha mãe há uma semana, 10 dias. E a gente foi arrumar as coisinhas dela. E assim, por isso que é isso, eu tô falando disso aí que você tá falando de imprimir,
porque é muito importante a gente ter a memória em papel. Não, e te traz é sua vida, É a vida ali, é momentos. sua história, né? É isso, não é só estética, Não é são estética. momentos, são E momentos. você sabe que é muito louco isso, porque a vida é. A gente estava falando disso também antes. Vai passando tudo muito rápido. Se a gente não E guardar, acabar esquecendo. esquece, a gente some, a gente desaparece. Pequenas pedrinhas que Pequenas pedrinhas, fazer o percurso. é, é. Muito legal, muito importante. E assim fica mais tranquilo, se tudo queimar, se... Sim. Então, E o digital, a tendência é sumir. claro. O papel demora mais. Um dia vai sumir, mas demora mais. Demorar mais e já não estaremos mais. Exato. Vai estar umas 3 gerações pra frente. Antes de terminar, eu vou fazer um agradecimento aqui para os parceiros, né? E agradecer a Fujifilm por estar apoiando esse podcast. É uma maneira muito interessante da gente não falar só de Fuji, mas, né, de falar da fotografia, da vida das pessoas, mostrar quão interessante é. Né? São pessoas completamente diferentes que eu entrevisto e com histórias maravilhosas, né? Não, é que a foto transforma a vida. A foto transforma a vida, verdade. E aí, esse apoio importante da Fujifilm, que gostaria de agradecer, e a Worldview pelo espaço que a gente está gravando aqui e tendo a oportunidade de fazer o podcast. Eu queria te agradecer também, Foi um prazer. e se Deus quiser, vou fazer outras lá em Paris. Claro, Ao menos a gente vai fazer um photowalk lá em Paris, claro. né? Vamos. Juntar os Fugex Lovers franceses, né? Vai ter a língua falada vai ser francesa, porque é a Delphine que vai falar. Eu vou estar só de espectador. Tem muitos brasileiros em Paris. Tem muito brasileiro, né? Muitos. De repente, Tem ótimos no grupo, no Fugex Lovers. Eu sempre reposto fotos de ótimos fotógrafos franceses. Tem muitos fotógrafos bons. mas tem E é muito interessante, Delphine, eu vejo no Fugex Lovers, os estilos são muito diferentes mesmo. Cada um tem. E é muito parecido a cultura do país. Como você cresceu e como você... Os alemães têm um estilo de foto Do norte é diferente. muito diferente dos franceses, dos espanhóis, dos italianos, dos japoneses. Os japoneses têm um estilo muito marcante também de fotografia. Eu tô adorando esse negócio de conhecer o trabalho de todo Eu mundo. tinha pensado nisso. Eu fico olhando os olhares das pessoas, como enxergam o mundo, né? Em temas diferentes Muito interessante. e é muito interessante porque eu não posso postar todas as fotos que me mandam. Claro. E eu recebo assim, eu olhei agora de manhã, antes de vir para cá, E as pessoas te mandam? de manhã para cá, eu devo ter recebido umas 200 fotos. Uau. Eu tenho que olhar toda hora, porque senão acumula. Tá. Eu não posso deixar acumular. Claro. E aí tem muita gente que me cobra. Por que não postou a minha foto? Hoje teve um fotógrafo americano que falou assim: você posta um monte de foto que parece de iPhone? Te criticando além disso. Aí você posta um monte de foto que parece de iPhone e não posta as minhas fotos. Aí eu falei pra ele: olha, primeiro, não fale da foto dos outros fotógrafos, né? Eu não quero que você fale do trabalho dos outros. Segundo, foque no teu trabalho. Vamos falar do teu trabalho, Claro. né? E o terceiro, o que eu falei? Falei 3 coisas para ele. Falei assim: você deveria abrir a sua mente para enxergar outros trabalhos de uma maneira diferente. Às vezes você não está enxergando. E está se focando nele. Você está focando só em você. Mas é muito interessante isso, porque eu não sei se você já viu, mas eu dou coraçãozinho em todas as fotos, mesmo quando eu não posto. Mas tem gente que fala assim: eu tô cansado de receber coraçãozinho. Não, que já você viu, já. Então... Sim, eu tô mandando, porque não dá pra postar todas. Tem muitas fotos boas. Tem razão de
ter seu olhar sobre o que você quer que entre. Sim, exato. É É. interessante, porque cada vez que você posta, eu vou visitar a pessoa que para conhecer Aham. rapidinho e ver se E e te abra. não sei se você já viu, mas tem gente que nem é fotógrafa É. que eu posto. Às vezes você vai olhar, uma foto é linda, e aí você vai ver, a pessoa nem é O fotógrafa. resto não tem nada a ver. É, não tem nada a ver. Tem, Queria muito te agradecer, muito obrigado. você foi um prazer. Você foi a primeira mulher que eu entrevistei no Fujix Lover. Foi minha primeira vez também. Não sei por que aceitei. Acho que meu amor pela fotografia e por fugir. Sim, Por isso. foi. Muito obrigado. Obrigado, gente.